O que responder quando te chamarem de esquerdista caviar? Se você não quer muito papo com a pessoa, quer terminar ali a conversa na hora, você pode responder o seguinte: primeira resposta possível: eu detesto caviar. Uma resposta possível quando você não quer mais papo. Mas para ser uma resposta, para vencer um debate intelectual contra a direita, ou mesmo a extrema-direita, ou conservadores, ou aqueles identificados com esta área toda, que usam dessas piadinhas chinfrins e dessas alcunhas equivocadas, eu vou dar uma resposta mais certeira, mais central, num debate intelectual, para você vencer. No vídeo anterior, eu falo o que responder quando te chamarem de socialista ou comunista de iPhone. E neste vídeo, o que responder quando te chamarem de esquerda caviar. Antes, quero dar uma pequena explicação. A esquerda caviar, o que seria? Seria o caviar é um produto muito caro, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, que nem diria o Zeca Pagodinho naquele samba dele. É um produto realmente muito caro, identificado com a elite, com a burguesia, ou quem tem muito dinheiro, com os ricos. E o esquerdista caviar seria aquele que defende as pautas de esquerda, ou seria mesmo esquerdista, socialista ou comunista, não se sabe, mas ele é com certeza progressista, defende as causas progressistas, mas tem dinheiro, ou não sei, até vai no extremo disso, vive uma vida de playboy, ou vive uma vida de muito rico, mas defende todas essas pautas. Né? É usado sobretudo para os famosos, né? Como se houvesse uma discrepância, uma incoerência entre a defesa do sujeito, as declarações do sujeito e o tipo de vida que ele leva. Bom, primeiro, o esquerdista caviar, vamos assumir que há uma discrepância, mas o esquerdista caviar, no geral, o que ele quer é que esta riqueza da qual ele usufrui, ela possa ser usufruída por todos. Ou seja, ele não é sovina a priori, ele não é um egoísta a priori, ele não é nem tampouco um psicopata, ele é capaz de se sensibilizar a respeito das causas sociais, políticas e econômicas. Né? Ele quer que o máximo de pessoas possíveis, ou todas as pessoas, tenham pelo menos um pouco de tudo aquilo que ele usufrui, para que pelo menos não precisem se marginalizar e não precisem, em todas as formas de marginalização, e que não precisem dormir com fome, ou morrer com fome, o que é pior. Independentemente da classe social do sujeito, independentemente da cor de pele, se mora na rua, ou mesmo se tem casa, ou é um barraco, que tenha um teto, que tenha uma subsistência de alimentação e nutrição. Esse é o ponto básico. Né? Quer dizer, alguém que zoa isso, alguém que não entende isso, alguém que não consegue compreender isso, são pessoas que eu nem sei dizer que tipo de pessoas são essas, porque isso é o básico que qualquer ser humano vivendo neste planeta tão abundante poderia querer. Né? E são causas que estão muito identificadas com a esquerda, e faz todo sentido um sujeito que usufrui de alguma riqueza ou de muita riqueza querer que o máximo de pessoas possíveis também possam usufruir de pelo menos um pouco dessa riqueza, para que supra as necessidades básicas. Né? Porque não são todos que querem muito também, entendeu? O ser humano não precisa de muito, realmente. Bom, então esse é o primeiro ponto. Segundo, como eu disse no outro vídeo, a alcunha ou a piadinha chinfrim do socialista de iPhone ou comunista de iPhone também não se sustenta, porque tudo que nós usufruímos e tudo que o esquerdista caviar usufrui tem um dedo significativo, um papel central do Estado, através de subsídios governamentais, através do dinheiro de contribuintes, através do investimento, por exemplo, em ciência e tecnologia, é que hoje nós temos toda a tecnologia high-tech dos nossos smartphones, dos nossos computadores e da internet. É que depois o público dá de presente para as grandes corporações, ditas capitalistas, e elas monopolizam e disseminam e comercializam. Então, o segundo ponto é justamente este.
O primeiro ponto é no nível dos afetos, no nível do campo de percepção e da sensibilidade, né? Não é uma moral, não. Moral até a extrema-direita tem. Fala em nome da moral, da família, do cristianismo, e aí, em nome da moral se queimaram muitos hereges. Não é através da moral, é através dos afetos, do campo de sensibilidade e da cosmovisão de mundo, né, como diria o Deleuze. O que é ser de esquerda? É uma cosmovisão de mundo em que os problemas do terceiro mundo estão mais perto de você do que os problemas do seu bairro ou da sua família. Bom, então este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que todos esses recursos liberais, eles têm um dedo fundamental do Estado, na tecnologia, na infraestrutura, na ciência. E se utilizar, não há nada de errado em se utilizar desses recursos e ser esquerdista. Isso quer dizer, na verdade, que você não segue a lógica de rebanho meramente consumista ou meramente alienada. Será que tem mais algum ponto significativo? Eu acredito que é isso, quer dizer, nem todo mundo gosta de caviar, mas se o caviar matasse a fome de todos, é imprescindível que existam caviar para todos. Pode ser um peixe mais barato. Então o ponto é justamente este. O ponto central é justamente este. Há um último ponto que eu digo no vídeo anterior sobre o socialista de iPhone. Se utilizar de recursos ditos liberais, sempre lembrando que não há um liberalismo, um capitalismo autônomo, é um capitalismo de Estado. Se utilizar desses recursos ditos liberais, se utilizar da riqueza e tal, e mesmo assim defender, ou mesmo através disso tudo defender pontos de vista de esquerda, significa ainda uma última coisa, que você não é ovelhinha, que você não está numa lógica de rebanho meramente consumista e alienado. Né? Significa que você ainda tem alguma consciência dentro da sua inteligência, etc., para se utilizar disso tudo para fins que ainda fazem sentido para você e para o mundo. Eu não ia dar esse exemplo, mas vou dar. Assim como Marx, por exemplo, só escreveu O Capital e só escreveu o Manifesto Comunista por causa do Museu Britânico, onde ele parou madrugadas, e por causa da Revolução Industrial. Mas não é que ele foi um parasita disso tudo, como, de certa forma, a alcunha esquerdista caviar faz supor. Não. É que apenas os sistemas, a Revolução Industrial, o dito capitalismo, produz, de certa forma, riquezas, mas também produz misérias e desequilíbrios socioeconômicos. Então, através desses recursos, através dessas riquezas, o quanto você puder diminuir ou erradicar a miséria e estes desequilíbrios socioeconômicos, não há nada de errado nisso, ao contrário. Ao contrário, em absoluto, ao contrário, você está no caminho certo.